Nós estamos desde sexta-feira reunidos aqui discutindo um pouco sobre como é que a gente tem que trabalhar, servir, viver aqui dentro da igreja. E eu quero fazer uma pergunta: quem tem vindo ou esteve aqui desde sexta-feira em todos os momentos? Sexta noite, do sábado de manhã, sábado à tarde, sábado à noite, hoje de manhã, hoje à tarde, hoje à noite. Levanta a mão, bem alto, a mão bem alto. Vocês vão receber um certificado de coroinhas. Daqui para frente serão coroinhas dentro da igreja. É quem servirão a ceia, é quem passarão ao cumprimento na frente. Queremos agradecer muito vocês, nossos coroinhas. Uma salva de palmas para os nossos coroinhas. A ideia do nosso encontro foi: a gente entende que a gente tem que qualificar aqueles que estão servindo dentro da igreja, mas também abrir o horizonte de que é muito além do que se faz aqui entre as quatro paredes. É entender que o que Deus está nos propondo como igreja não é somente trabalhar aqui, ou nesse espaço, ou aos domingos, ou quarta-feira, seja lá o que for, mas vai além disso, vai além disso. E a gente pensou em algumas perguntas que o pessoal tem nos feito, e a gente tem respondido de uma certa forma, sempre individual, e a gente foi respondendo agora no grande grupo. Uma das perguntas foi, a primeira que nós respondemos, é uma igreja local ou uma igreja para o local? Uma igreja local, ela se resume a essas quatro paredes, ao que acontece aqui. É uma igreja com endereço definido, e nós temos essa marca, nós temos essa qualificação, nós estamos situados num bairro, nós atingimos uma população, nós temos um grupo que de Jundiaí para cá, de Valinhos para cá, tem se encontrado regularmente. Nós temos aqui um espaço que nos acolhe muito bem. Nós somos uma igreja local, sem dúvida nenhuma. Entretanto, nós não somos somente isso. Nós somos uma igreja para o local. Nós entendemos que o que nos diferencia de todas as outras igrejas é que nós temos com todas as outras igrejas algo em comum, que é um absoluto, o Evangelho, algo que Deus não muda, está na Bíblia, e o que está na Bíblia não muda, ela não tem condições de adquirir outra forma. Agora, o povo que tem vindo para a nossa igreja, ele é diferente do povo de outras igrejas. A realidade do nosso povo é diferente da realidade de outras pessoas frequentando outras igrejas. O contexto, a cidade, a cultura são diferentes de igreja para igreja. Então o que nos difere não é o absoluto do conteúdo da palavra, do próprio Cristo, do próprio Deus, do Evangelho. O que nos diferencia é como nós pegamos tudo isso e podemos apresentar a realidade daqueles que estão frequentando aqui, e isso nos torna diferentes. Isso nos faz da Iba Viva uma igreja única, exclusiva. Por isso que responde muito a pergunta quando alguém muda de cidade e diz: eu vou conseguir encontrar uma outra igreja como a Iba Viva em outro lugar? Não, não vai. Por dois motivos. O primeiro é porque o povo da Iba Viva frequenta aqui. Você vai encontrar em outro lugar o mesmo absoluto, o mesmo conteúdo, mas o povo, as necessidades, as carências e as virtudes, isso é exclusivo nosso. Segundo, em nenhum outro lugar nesse planeta tem um pastor tão bonito como eu. Isso vocês não vão achar, então não adianta. Isso é fato. Portanto, nós respondemos: nós somos uma igreja local, mas somos uma igreja para o local. Segunda pergunta foi: em quantos ministérios eu preciso me envolver? Como se nós estivéssemos dizendo: a gente está precisando de trabalhadores aqui dentro da igreja, nós vamos fazer um classificado, onde você pode encontrar ali aonde servir, porque nós estamos precisando. A nossa preocupação não é cumprir, e a gente sempre tem carência de gente que cuide de crianças, gente que trabalhe no flanelinha, de gente que nos ajude com edição de texto, gente que nos ajude com a produção de textos, e tem trabalho para dar e vender, para a gente poder suprir as necessidades. Mas a nossa preocupação não é essa. A nossa preocupação é que você não entre num ativismo sem fim,
porque hoje nós vivemos num mundo que valoriza muito mais o fazer do que o ser. Então você sai por aí fazendo, e eu estou nos flanelinhas, eu estou na cafeteria, eu estou ajudando o Bruno, eu estou cantando no louvor, eu faço parte do coral, eu ajudo a Lighthouse, abro a minha casa para pequenos grupos, eu sou o que faz o pão de queijo para o pequeno grupo, e aí eu faço. Nós não estamos preocupados com isso. Para falar a verdade, nós até demos um banho de água fria, dizendo: a gente não está preocupado e nem desejando que você saia por aí se envolvendo em todos os ministérios. Procure 1, 2, aonde no reino você vai ser mais útil. Mas se preocupe muito mais em crescer no seu relacionamento com Deus, em desfrutar de um conhecimento de Deus, de participar das coisas de Deus, de conhecê-lo na sua intimidade, e que o resultado de tudo isso seja o que você estiver fazendo, faça para a glória do próprio Deus. Essa é a nossa preocupação. A terceira pergunta que nós respondemos é: por que devo me tornar um membro da igreja? E hoje de manhã eu trabalhei muito isso. Tem muita gente que diz: eu não acho que igreja deveria ser uma instituição, a igreja deveria ser simplesmente um organismo e não uma organização. Sou contra a igreja com CNPJ, não quero me tornar membro de uma igreja local, eu sou membro da Igreja Universal, eu não quero fazer parte da Universal. Aqui não é a Universal do Reino de Deus, aquela que a gente conhece, que tem templo e essas coisas todas. É a Universal a igreja, o corpo de Cristo em todos os lugares. Bom, a pessoa chega com esse argumento e, biblicamente falando, diz: escuta, você está totalmente errado. É como você querer casar sem passar para o papel. Isso é errado, você tem que casar, cara. E existem regras para essas coisas. É como você quisesse participar daqui dizendo: olha, é o seguinte, eu continuo nessa igreja, eu gosto muito dessa igreja, aqui minha família tem crescido, eu usufruo de tudo o que vocês têm ofertado, eu gosto das mensagens, eu gosto do louvor, eu gosto dos pequenos grupos, mas eu não compro a ideia de fazer parte desse negócio aí não, eu não carrego esse negócio, como eu sou membro dessa instituição, eu estou fora. Ou seja, você gosta de usufruir pra caramba, você tem todo o privilégio, mas não quer arcar, cara, então tem algo errado. Arca, assume, torna parte, carrega o piano junto, porque só desfrutar está dando uma sinalização de que o ego está falando muito mais alto. Eu quero desfrutar, mas eu não quero pagar o preço. Está errado. Então quem não veio hoje de manhã, não veio ontem e sexta, tem aí as mensagens para você ouvir. Hoje eu quero responder uma quarta pergunta: quais as marcas de uma igreja séria? Uma igreja... Porque igreja hoje em dia tem em qualquer lugar, tem se aberto igrejas em todas as esquinas do Brasil. Como é que eu sei que eu posso escolher uma igreja séria? Se você sair daqui e for morar em qualquer outro lugar, como é que eu posso escolher uma igreja para mim? Como é que eu posso olhar para a Ibaviva e dizer: a Ibaviva é uma igreja séria? Colocar-nos no próprio crivo que o texto de Coríntios apresenta e relatar, dizendo: sim, eu acredito nessa história, eu acredito nesse povo, eu acredito que eles são sérios mesmo, aqui eu vou me tornar membro, aqui eu vou começar a servir, essa é a minha igreja local e é nessa igreja que eu quero fazer a transformação dessa redondeza toda onde nós estamos inseridos. Eu quero passear um pouco pelo livro de Coríntios e responder estas perguntas para vocês. A cidade de Corinto era uma cidade interessante. O povo de Corinto era um povo conhecido por muita imoralidade sexual, gostavam demais da bebida, existia muitas facções na própria cidade, e aí chega o evangelho lá, começa a formação de uma igreja local, e a partir daí Paulo vai para lá e passa 1 ano e meio ensinando aquele povo, constituindo líderes ali, ensinando como é que se vive, doutrinando na própria escritura. Como nós vimos, ele deu o leitinho para aquele pessoal, até que os qualificou a produzir o próprio alimento. Depois que estava tudo pronto, 1 ano e meio depois passados,
ele sai dali e vai ajudar outras igrejas. E nesse período que ele está fora, ele recebe carta de uma família e depois carta pedindo ajuda da própria igreja, onde alguns pontos são ressaltados e levantados. E aí Paulo se entristece muito com o que ele escuta a respeito da igreja. Ele escuta que aquele contexto da cidade tinha entrado dentro da igreja. Era uma igreja local, mas não era uma igreja que estava fazendo diferença no local. Pelo contrário, o local estava fazendo diferença dentro da igreja. E a igreja estava começando a viver o que era padrão, costume daquele povo. Existiam divisões dentro da igreja, partidarismo dentro da igreja, as ideologias estavam falando mais alto, fulano era de ciclano, ciclano era de Beltrano, Beltrano era do outro, e aí ali as partições acontecendo dentro da própria igreja. Existia muita bagunça entre eles, tinha uns que tinham muito dinheiro e estavam sobrando dinheiro, e ao mesmo tempo tinha gente que não tinha nada, recursos nenhum, e estavam passando necessidades, e eles se encontravam em algumas festas, e quando eles se encontravam, aqueles que tinham recurso, traziam todos os alimentos de casa, e os que não tinham recurso, como não tinham alimentos, vinham sem nada, e voltavam para casa sem nada. Paulo diz, escuta, tem coisa errada aí nessa cidade, nessa igreja. Da mesma forma como ele escuta falar de imoralidade sexual, tem gente aí, que tem cometido pecados sexuais absurdos, que não deveriam ser nem mencionados entre vocês. Ou seja, Paulo recebe essas notícias, e ele, com um coração bondoso e amoroso que ele tinha, ele começa um trabalho pastoral novamente naquela igreja, que é fruto esta carta que a gente vai ler hoje. É uma carta dura, firme, forte, de mostrar o erro, apontar o erro. Entretanto, Paulo também pega na mão e diz, então vamos acertar o caminho e vamos corrigir esse processo todo. E eu vejo que Paulo, nesse texto, ele levanta alguns pontos que são importantes para nós, que nós temos que entender e aplicar para a nossa vida. Primeiro, quais as marcas de uma igreja séria? Primeiro, ela precisa ser santa. Olha o que o texto de 1 Coríntios 5, 1 a 5 diz. Comenta-se por toda parte que há imoralidade sexual em seu meio, imoralidade que nem mesmo os pagãos praticam. Soube de um homem que entre vocês, que mantém relações sexuais com a sua própria madrasta. Como podem se orgulhar disso? Deveriam lamentar-se e excluir de sua comunhão o homem que cometeu tamanha ofensa. Paulo chega para aquele povo e diz, escuta, igreja é coisa séria. Igreja não é brincadeira. Igreja é lugar de gente santa, porque a igreja representa o Deus que é santo. E esse tipo de coisa, essa imoralidade sexual, não pode existir no meio de vocês de forma nenhuma. E você lê o texto dizendo, deveriam lamentar-se e excluir da sua comunhão o homem que cometeu tamanha ofensa. Você diz, mas caramba, Paulo foi muito duro, muito grosseiro, pegou pesado. Pegou sim. Mas ele continuou o texto dizendo, embora eu não esteja com vocês em pessoa, estou presente em espírito, e que é como se eu estivesse aí, já condenei esse homem em nome do Senhor Jesus Cristo. Convoquem uma reunião, estarei com vocês em meu espírito, e o poder do nosso Senhor Jesus também estará presente. Entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja punido, e o espírito seja salvo no dia do Senhor. Seria muito bom se a gente ficasse só com a primeira parte. Essa segunda parte pega pesadíssimo. O cara continua nessa condição. Ele não quer saber de mudança de vida. Então é o seguinte, convoquem uma reunião, marquem uma assembleia. Tragam como pauta do dia a rebeldia do fulano de tal. O cara está vivendo em imoralidade sexual com a sua madrasta. Nesta reunião, vocês vão excluir este cara do convívio de vocês, vão colocar para fora. Eu já fiz isso, Paulo diz, eu não estou aí, mas é como se eu estivesse em espírito. E vamos fazer mais, se o cara não está querendo mudar, eu quero entregá-lo a Satanás, ou seja, que ele vá à morte.
porque a alma está salva e ele para de fazer essas besteiras todas. Interessante como Paulo chega numa condição dizendo: igreja é lugar de santidade, igreja é lugar de gente a fim de pagar o preço, igreja é lugar de gente que entendeu quem Jesus Cristo é, que olha para a cruz de Cristo, entende que só pelo sangue, presta atenção, é pelo sangue. A gente canta isso como se não fosse nada demais. É pelo sacrifício de Jesus Cristo, é pela morte dele naquela cruz, é porque ele olhou para nós e disse: eu os amo tanto e não há solução para vocês a não ser o derramamento de sangue, porque o pecado exige isso. Então a única solução é que o Cordeiro de Deus seja oferecido como sacrifício. Eu tenho que descer da cruz e eu tenho que pagar o preço de morrer por vocês. Pedro diz: não foi nem com prata, nem ouro que vocês foram comprados, mas pelo precioso sangue de Cristo Jesus derramado naquela cruz. Foi pelo sangue. Significa que eu olho para aquela cruz e digo: todos os meus pecados formaram o caminho para que Jesus Cristo chegasse lá. A trilha foi o meu pecado. Ele não tinha outro caminho que não fossem os meus pecados. Portanto, quando eu compreendo a cruz de Cristo, de fato, eu tenho que olhar para o meu pecado e dizer: é incabível viver dessa forma. Eu tenho que assemelhar-me cada vez mais com Jesus Cristo. Como Ele levou o pecado a sério, eu também preciso levar o pecado a sério. Porque o que a Bíblia nos diz a respeito do pecado é coisa séria. É coisa séria. Acho que a gente tem que entender que nós precisamos ser uma comunidade de gente afim de ser santo. De olhar para nós e dizer: cara, não dá para eu viver nessa condição. O que eu era, eu já não sou mais. Agora eu preciso ter uma cara nova. Eu preciso ter um coração novo. Eu preciso ter uma prática nova. Não dá mais para ser assim. Não dá. Porque eu faço parte da igreja. A igreja não é uma igreja batista, água viva, mas é a condição de igreja como corpo de Cristo. Igreja como corpo de Cristo, onde o cabeça é o próprio Cristo. Nós não seguimos o que essa diretoria, nós não seguimos o que esse presbitério ou esse corpo de pastores dirige. O que nós temos que seguir é Jesus Cristo. Ele é o nosso cabeça. É nele que nós temos que fiar. É nele que nós temos que nos fundar. É nele que nós temos que nos estabelecer. É através da palavra dele que o conteúdo todo dele tem que ser praticado por nós. É levar esse Deus a sério, dizendo: se ele é o cabeça, o corpo responde ao que o cabeça está mandando fazer. Portanto, não dá para nós termos no nosso meio o pecado sendo vivido de forma tão deliberada. Na verdade, eu não tenho, e nem a Bíblia tem, a expectativa de dizer que dentro da igreja não haverá pecados. Haverá. Porque se não é para ter pecados, então eu sou o primeiro a sair fora. Mas ela diz que a prática sem arrependimento, sem a vontade de nos ver restaurados, como a guerra civil que Paulo disse, estabelecida dentro dele: o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero eu vivo fazendo. Desventurado, desgraçado homem que sou, quem me livrará desse corpo da morte? E aí no capítulo 8 de Romanos ele diz: o mesmo Espírito que vivificou Cristo dentre os mortos, esse mesmo Espírito vivificará o seu corpo mortal. Não quer dizer que eu não tenha pecado, mas eu estou em construção o tempo todo, e o Espírito vai me renovando, os pecados vão aparecendo, eu vou tratando, e eu vou renovando, e dia a dia eu vou caminhando cada vez mais na prática de me tornar parecido com Jesus Cristo. E o Espírito Santo vai fazendo todo esse trabalho dentro de mim. O que não pode é saber que tem erros e não tratar os erros, é continuar no pecado, é manter-se neste padrão.
Aí não pode, porque a igreja precisa ser santa. Segunda característica que Coríntios nos ensina é que a igreja precisa ser unidas. Olha o que 1 Coríntios capítulo 3, de 1 a 3 diz: irmãos, quando estive com vocês, não pude lhes falar como as pessoas espirituais, mas como se pertencessem a este mundo ou fossem criancinhas em Cristo. Tive que alimentá-los com leite, não com alimento sólido, pois não estavam aptos para recebê-lo. E aí ele acrescenta dizendo o porquê não. E ainda não estão, porque ainda são controlados por sua natureza humana. Têm ciúme uns dos outros, discutem e brigam entre si. Acaso isso não mostra que são controlados por sua natureza humana e que vivem como pessoas do mundo? Ele diz, escuta, isso é incabível na igreja. Eu quis chegar para vocês e poder falar para vocês como pessoas espirituais. Gente que é madura, e a gente viu isso, acho que foi semana passada, né? Eu estou ficando velho, já não lembro de todas as coisas. Mas eu queria que vocês fossem maduros e vocês não foram. Então eu não pude chegar com um alimento sólido. O que eu tive que fazer é chegar com leite para vocês mais uma vez. E vou dizer por quê. Porque vocês estão dando práticas de serem crianças ainda, imaturos. Porque no meio de vocês não há unidade. Não há unidade. Tem gente que vive por ciúmes uns dos outros, discute e brigam entre si. A característica de vocês é que em vez de vocês serem espirituais, vocês são carnais. Em vez do Espírito estar crescendo em vocês, o Espírito está abafado. E essa velha natureza continua a falar na vida de vocês. Interessante porque a Bíblia diz que a vida com Cristo, a salvação com Cristo, é um despir-se do velho homem e se revestir de um novo homem. A cada dia isso vai acontecendo. Significa que eu vou tirando essa roupa que me caracteriza como alguém que é dirigido por mim mesmo. E eu começo a colocar uma roupa de alguém que é dirigido pelo próprio Senhor Jesus Cristo, conduzido pelo Espírito. Eu começo a tirar as brigas, os ódios, as discussões, a idolatria, as discórdias, a imoralidade sexual, a perversidade. Eu vou tirando essas coisas todas e eu passo a me revestir de um novo homem, onde o amor, a paz, a alegria, a bondade, a benignidade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio começam a se tornar características da minha vestimenta. Eu já não sou mais dirigido por aquelas coisas. Hoje eu sou dirigido pelo Espírito Santo, portanto a minha roupa tem essa cara, a cara do Espírito. Ele diz, o problema com vocês é que vocês não cresceram e como crianças continuam brigando pelo brinquedo. Está na hora de vocês crescerem um pouco e como adultos começarem a entender que o corpo de Cristo, ele é preservado em unidade. Não há divisão, não há divisão. Eu tenho que ser maduro o suficiente de olhar para aquele com quem eu estou em discórdia e dizer, eu vou passar por tudo isso e eu vou crescer nesse relacionamento. Eu vou passar por tudo isso e eu vou estabelecer um alicerce firme na nossa relação. Eu vou passar por tudo isso e o perdão ou a reparação serão promovidas por mim. Eu vou passar por tudo isso, não mais como uma criança, mas assim agora, como uma pessoa adulta, que promove unidade no corpo de Cristo, porque se tem algo que eu preciso promover é a unidade, porque nós vivemos num mundo cada vez mais isolado, onde o isolamento se torna marca da pessoa. É engraçado isso. Eclesiastes diz que tudo é correr atrás do vento. E o sábio Salomão diz, eu vi um cara que não tinha ninguém para deixar a sua herança. E o cara trabalhava sem fim, juntando um dinheiro atrás de dinheiro, atrás de dinheiro. Mas tudo aquilo que ele montou, ficaria para ninguém dele, porque ele não tinha para ninguém para entregar. E ele diz, isso é vaidade, é correr atrás do vento. Nós vivemos num mundo onde os relacionamentos, eles são muito fortes na esfera virtual, mas são péssimos na esfera real. Cada vez mais nós nos isolamos nesse mundo, onde
ao vivo e a cores, eu não consigo me aprofundar em nada com a pessoa que está ali, mas eu bato o papo com uma pessoa do outro lado do mundo de forma sobrenatural. Eu escancaro o meu coração, eu digo o que está passando, eu sou macho de falar a verdade para ela, ela é macho de falar para mim a verdade, porque eu consigo no relacionamento virtual me expor, mas eu sou totalmente inábil no relacionamento real, no vivo e a cores. Nós vivemos uma realidade onde cada vez mais nós queremos ter 5.000 seguidores, mas nós não temos praticamente nenhum amigo de verdade do nosso lado. Nós não nos incomodamos de sair para um restaurante e sentar sozinhos, porque não estaremos sozinhos, porque virtualmente a gente tem um mundaréu de gente que nos segue. Mas continuo sozinho, sentado naquela mesa. E muitas vezes a mesa está cheia, mas eu continuo sozinho. Nós vamos para pequenos grupos, e em vez de haver unidade, às vezes por coisas fúteis, bobas, infantis, o relacionamento é desestruturado. Porque o outro leva um bolo de um tipo. Eu não gosto de bolo com cobertura de chocolate, de cenoura com cobertura de chocolate, que não tenha menos de 1 centímetro de cobertura. E a pessoa faz com meio centímetro. É um egoísta. Não quero mais saber dele. Come sal no Natal com mingau, se deu mal e seja lá o que for, tal. E aí Paulo diz, isso não pode acontecer entre vocês. Esquece. Vocês estão sendo crianças. E o corpo de Cristo não tem essa marca. O corpo de Cristo tem a marca de gente adulta. Para com tudo isso. E aprenda a se relacionar. Não é só se relacionar cordialmente. É estar unido de fato com o outro. Estar unido é se preocupar. Estar unido é carregar o peso. Estar unido é desfrutar da presença do outro, deixando que a vida do outro te influencie da mesma forma como eu me influencio o outro com a minha vida. Uma terceira marca de uma igreja forte é que ela precisa ser de pessoas que se amam. E aí eu complemento a frase ou o conteúdo do tópico anterior, que não basta unidade, mas tem que ser unidade em amor. 1 Coríntios 12, capítulo 31, e depois 1 Coríntios 13, verso 1, diz o seguinte, verso 31 diz, portanto, desejem intensamente os dons mais úteis, agora porém vou lhes mostrar um estilo de vida que supera os demais. Se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, e aí ele vem descrevendo toda a marca do que o amor é na vida daquelas pessoas, ou na vida dele, ou o que deveria ser a marca do amor nas nossas vidas. Ele vem no capítulo anterior, descrevendo as qualificações dos dons, que dentro da igreja há dons para tudo quanto é lado, tem gente que, e a gente gosta desta coisa de dom, gente, como a gente gosta disso, como a gente acha isso bacana. Como tem gente que vem de igreja pentecostal e chega para nós e diz, vocês têm o Espírito? Não, a gente não tem não o Espírito. O Espírito está aqui, a gente vive sem Espírito. Nós somos uma igreja, mas não tem o Espírito. Não, vocês têm o Espírito. Mas como é que a gente visualiza o Espírito? Eu falei, peraí, como é que você visualiza? Eu visualizo por alguns dons, tipo de profecia, de línguas, de curas, de milagres, de uma série de outras coisas. Eu já fui para igrejas onde eu vi muitas manifestações. Eu lembro de uma que eu fui, que eu sinceridade achei uma loucura. O pessoal ia lá para frente do palco e girava o braço e gritava, e gritava, e gritava, e gritava. Tinha gente que caía no chão e ficava prostrado um tempão. Até que aconteceu uma das coisas que eu achei únicas. Uma senhora teve o que eles chamam de unção do riso. Ela começou a ter um ataque de riso ali. A pessoa do lado começou a rir junto. A outra riu junto, Chorei. Não acho que isso foi unção do riso, como se fosse algo espiritual. Foi um devaneio em massa. Loucura. Espera aí, a manifestação do Espírito que vocês estão dizendo são essas coisas. Eu vou falar uma coisa para você.
Vem Paulo dizendo, olha, existem os dons, e os dons são bacanas, eles são importantes, eles acontecem. Tem gente que gostaria de chegar para mim, eu quero pregar aí na igreja, eu quero cantar aí na igreja, como se o que tivesse aqui na frente fosse o mais importante de todos. Não é, não é. Nós temos qualificações iguais, funções do mesmo peso. Nós somos irmãos em Cristo. Pois bem, Paulo diz, esses dons são importantes, eles são fundamentais, mas eu quero ensinar para vocês agora um caminho sobremodo excelente, mostrar um estilo de vida que supera os demais. Se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas se não tivesse amor, seria como um sino que ressoa e logo se é esquecido. Se eu pegasse tudo o que eu tenho e desse aos pobres, mas se não tivesse amor, isso não valeria de nada. Se eu tivesse todo o conhecimento do mundo e toda a sabedoria do universo, mas se isso não tiver amor, isso não vale de nada. Se eu me oferecesse como um mártir e morresse, mas se isso não fosse fundamentado em amor, não vale de nada, porque o amor é. E aí ele vem descrevendo marcas do amor. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não busca o próprio interesse, não arde em ciúmes, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, o amor nunca acaba. E aí ele apresenta um conteúdo dizendo, sabe o que eu estou falando? Tem muitos de vocês preocupados em fazer, por intermédio dos dons, mas o importante não é o fazer, o ser, o seu interior transformado, aonde o amor é que encharca toda a sua vida, aonde o amor é a marca de toda a sua vida, aonde o amor é que é exalado por todos os poros da sua vida. Isso é que importa, porque amor é fruto do Espírito, o amor é qualidade espiritual, o amor vem de dentro, o resto a gente faz. E ele diz, quem tem amor, em resumo, pode fazer qualquer coisa. Mas quem faz qualquer coisa sem amor não tem resultado nenhum. Mas ser, estar, viver em amor e fazer qualquer coisa, o resultado é que isso nunca morre. Porque o amor nunca morre, não acaba, não perece. Então não adianta estar unidos, tem que estar unidos em amor. Estar unidos, parece o país, né? Estar unidos. Quarta marca, precisa refletir o caráter de Deus. Paulo no capítulo 11, no verso 1 diz, sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Nós como igreja, precisamos ser a sinalização de quem Cristo é. Como igreja, nós temos que dizer para aqueles que não estão e não são igreja, dizendo, olha, vocês podem seguir a mim, vir atrás de mim, porque eu sou imitador de Cristo. Então você que não sabe o que é ser imitador de Cristo, me segue, porque você vai aprender. Eu tenho um amigo que diz que Paulo parece muito pedante quando ele diz, sejam meus imitadores porque eu sou imitador de Cristo, porque eu sou aquele que segue a Cristo. Na verdade, eu não enxergo Paulo dessa forma. No contexto de Coríntios, aonde aquela igreja tinha se perdido, porque o mundo tinha entrado dentro daquela igreja, e ela precisava encontrar o seu caminho novamente, toda a mente confusa, sem saber para onde ir, chega um pastor cheio de amor, dizendo, vocês estão perdidos, mas eu estou pegando vocês pela mão, dizendo, me sigam, venham atrás de mim, porque vocês vão encontrar o caminho novamente, porque o caminho que eu estou trilhando é o caminho de Cristo, então venham atrás de mim. Venha atrás de mim. E o que a gente chega nessa conclusão é, não tem como ser igreja e não refletir o caráter de Cristo. Não tem como ser igreja e não espelhar a cruz de Cristo. Não tem como ser igreja e não demonstrar o amor de Cristo. Não tem como ser igreja e não demonstrar a unidade que Cristo demonstra ou traz para nós. Não tem como ser igreja e não viver uma santidade que vem de Cristo. Não tem como ser igreja
sem que Cristo seja o foco principal da nossa igreja, sem que eu entre ali e eu não enxergue Cristo, e que eu não perceba Cristo, que eu não perceba uma luta genuína por se tornarem parecidos com Cristo, ao mesmo tempo que se encontra uma liberdade tremenda, porque nós seguimos a Cristo. Gosto muito da oração de Jesus em João 17, é uma oração que ele faz ao Pai, o Filho conversando com o Pai, e ele coloca os discípulos que viviam com ele naquela época, na presença do Pai, e ele ora por nós também, os discípulos que chegariam, que se tornariam ainda, que nem nasceram, mas se tornariam, e ele coloca todos nós na presença do Pai. Logo no começo ele diz: Deus, eu te glorifiquei. Eu fico pensando, caramba, nós precisamos glorificar a Deus, que é demonstrar o caráter de Deus. Eu te glorifiquei. E o que significa glorificar a Deus? Talvez muitos de nós temos a concepção de que glorificar a Deus é dar glórias. Ô glória, já viu o adesivo no carro? Ô glória. Patrick tem um áudiozinho de um cara falando ô glória, qualquer coisa boa que a gente coloca, o Patrick coloca aquele ô glória, ô glória, ô glória. E a gente diz, isso é glorificar a Deus, você está falando ô glória o tempo todo. A gente vem para uma celebração como essa, e o Caleb com aqueles olhos verdes dele, nos leva ao êxtase espiritual. O Bruno, fazendo a dancinha, nós somos quase que arrebatados. E a gente diz, estamos glorificando o Pai. Estamos glorificando o Pai. Aí você vê Jesus dizendo o seguinte, em João 17. Eu te glorifiquei, cumprindo a tarefa que o Senhor me deu para fazer. Eu não te glorifiquei no meio de uma adoração comunitária. Posso até glorificar. Eu não te glorifiquei no meio de um encontro somente, ou com o meu fone de ouvido, ouvindo uma mensagem sensacional, ou um louvor sensacional a caminho do trabalho. Eu te glorifiquei, cumprindo a tarefa que o Senhor me deu para fazer. Eu te glorifiquei, fazendo aquilo que o Senhor esperava que eu fizesse. Eu te glorifiquei, porque o Senhor trouxe para nós algo que só pode ser vivido por nós. Eu te glorifiquei, porque eu cumpri o que o Senhor esperava de mim. Nós precisamos refletir o caráter de Deus, fazer como Jesus Cristo fez, ser imitador de Cristo, para que aqueles que estão atrás de nós saibam qual é o nosso caminho. Já foi para um lugar que você não sabe ir e foi seguindo uma pessoa? É muito mais fácil que o próprio Waze. Depende, né? Depende. Tem uns que saem na frente e some. Eu estava te seguindo. Ah, você anda muito devagar. O sinal está amarelo para vermelho. Ele vê o sinal ficar vermelho, ele ultrapassa. E a gente fica. Ah, você é muito lerdo. Não quero citar alguns amigos que fazem isso muito, e nem quero dizer que eu o sigo, porque tem 2 anos que eu não sei como é seguir ninguém. Mas não é isso. Seguir é estar ali, ó. Eu não perdi dos olhos. Eu sei para onde ele vai entrar. Ele vai dizer onde eu tenho que estacionar. Ele vai mostrar o caminho seguro. A gente não vai perder tempo. A gente vai sair daqui e vai chegar lá, no destino que a gente está procurando. E aí vem Paulo e diz, pois é, essa igreja que está perdida, não sabendo achar o seu caminho,
eu estou aqui. Eu vim aqui para tirar de onde vocês estão, tirar vocês daí e colocar no caminho que vocês devem trilhar. Vocês se perderam, mas não tem problema. Sejam meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Sejam meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Reflete o caráter amoroso de Deus, o cuidado de Deus. E por fim, eu termino com uma frase de 1 Coríntios 12, 27, que diz: juntos, todos vocês são o corpo de Cristo. Que frase! Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: uhum. Uhum. A gente começa a olhar para a pessoa que está do seu lado e a gente começa a dizer: não dá para ser igreja sem você. Eu preciso de você. Eu preciso que você me aponte aonde eu tenho falhado na santidade, porque eu quero ser corrigido. Da mesma forma como eu quero ter liberdade de apontar aonde você tem falhado na santidade. Eu preciso estar vinculado com você, unido, que nada nos separe. Que a minha infantilidade, a minha imaturidade não me separe de você. Que a sua infantilidade, que a sua imaturidade não me separe de você. Porque a nossa marca, o que vai nos unir, não é uma identidade visual, o gostar de uma igreja, o achar aqui bacana, um louvor com quem eu me identifico, uma mensagem que eu acho boa. O que me faz estar unido com você de fato é o amor de Cristo. Eu te amo, meu irmão, e eu preciso do seu amor, e isso nos coloca numa esfera, numa dimensão muito maior. Nós estamos juntos nessa parada. E estamos juntos por uma razão, porque nós temos a necessidade, a obrigação e o dever de refletir o caráter no meio deste mundo, dessa geração tão perdida, que não sabe e não vê a solução, não enxerga nada além de si mesmo, não consegue dar um passo adiante, porque estão numa escuridão sem medida. E eu e você precisamos refletir o caráter de Cristo. Não sou eu, somos nós, juntos. Porque juntos, todos vocês são o corpo de Cristo. O cabeça continua sendo Cristo, mas o corpo é aquele que leva a cabeça aonde precisa, quando a cabeça manda ir. É a parte visual, é onde esse mundo consegue enxergar Cristo em nós. Por isso a santidade tem que ser séria, por isso a unidade tem que ser séria, por isso o amor tem que ser sério, e por isso o caráter tem que ser sério nas nossas vidas, porque nós temos a obrigação de refletir a Cristo, aonde quer que Cristo nos leve. Muito obrigado, todos vocês que desde sexta-feira têm investido esse tempo na nossa igreja. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, mas mais do que isso, que Deus nos levante como uma geração eleita por Ele de fato, uma nação santa, aqueles que têm o sacerdócio real, que a comunicam e anunciam as obras de Deus, como quem anuncia ou quem acende uma luz no meio da escuridão. Que seja assim a nossa vida, no meio dessa geração tão perdida, que nos cerca e que nos faz margens, enquanto nós estamos crescendo no conhecimento, na graça e no caminho do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, amém.